Pô, eu queria puxar, porque eu acho legal isso, porque nenhum de nós três é músico. Apesar de que, spoiler aqui, eu já fui, eu tinha banda no passado. Pô, Olha. fazia show, eu abri pra uma Matanza uma vez. Gente, eu não sabia disso não, hein. É, Fala pessoal, nós estamos aqui em mais uma Sala dos Professores, o podcast da INCO, Escola de Mídias Criativas, em que a gente vai conversar sobre arte, sobre o fazer artístico, sobre o ensino da arte, sobre como a gente se relaciona com a arte. E hoje eu tenho dois super colegas que eu admiro muito. Rafa Pinheiro, que já está aqui, a gente já está nesse ringue de troca de ideias já há algum tempo, e pela primeira vez comigo aqui no podcast, a Elô D'Angelo. Se apresentem, gente. Antes, né? Eu tenho que me apresentar. Eu sou Pacho Urbano, sou professor do eixo de narratividade aqui da INCO, dou aula dos cursos de roteiro, de tirinhas, que está começando agora esse semestre, que vai entrar. Faço um monte de coisa, escritor, roteirista, desenhista, faço um monte de coisa. Bom, oi pessoal, que legal estar aqui com vocês hoje e com quem nos assiste. Eu sou Elô D'Angelo, eu sou ilustradora e quadrinista de São Paulo. Eu sou autora de 7 livros em quadrinhos. Brinco que eu gosto de fazer quadrinhos sobre tudo, mas minha especificação ali é em quadrinhos sobre a vida real. E é esse curso justamente que eu dou aqui na INCO. HQ Verdade é um curso de jornalismo em quadrinhos e autobiografia em quadrinhos. E também dou um curso de presença digital aí para artistas, que tem sido muito legal. Muito bom falar com vocês, meninos. eu sou o Rafa, vou lá, desenho as coisas que eu vejo, basicamente, né? E eu aqui na INCO dou os cursos de quadrinho, de desenho de cenários e de ateliê, que é muito legal. Então, assim, que é literalmente sobre desenhar na rua. A gente pode até falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu sou quadrinista também, faço quadrinhos. Eu sou hoje em dia mais um agitador cultural, talvez, né? Do que qualquer outra coisa. Eu queria desenhar mais, mas me falta tempo. E a gente tá aqui pra falar, inclusive, de coisas que não são quadrinhos, né? Os três fazem quadrinhos, mas vai falar de música, é isso mesmo? Vamos falar sobre música, galera. Porque é muito difícil a gente falar de uma mídia como o quadrinho, que mistura várias outras artes, né, no que a gente faz, não só o desenho propriamente, né, porque tem todo o pensamento por trás. Bom, para além de todas as questões semióticas que envolvem a mídia, a gente consegue fazer trabalhar num suporte gráfico ali, mas também tem esses outros acontecimentos aí à nossa volta, sensoriais, inclusive a música. Então hoje a gente vai conversar sobre música. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, assim, né? Como é pra vocês a música? O que que vocês escutam? O que que vocês curtem? A música é importante na vida de vocês? Foi importante? Continua sendo? Como é que é? Pô, eu queria puxar, porque eu acho legal isso, porque nenhum de nós três é músico. Apesar de que, spoiler aqui, eu já fui, eu tinha banda no passado. Pô, Olha. fazia show, eu abri pra uma Matanza uma vez. Gente, eu não sabia disso não, hein. Rapaz, é doideira. Tocar. Cara, eu tocava, nessa banda específica, eu tocava teclado, mas eu já toquei, já cantei, já fui vocal, já gaita, violão, muita coisa, muita coisa. Já cantei em coral de igreja, gente. Gente, então em um outro universo paralelo, temos o Rafa Pinheiro, que tem uma escola de música. E desde a escola de quadrinho. Pois é, pois é. Pô, queria conhecer esse universo. É interessante esse universo narrativo aí. Eu não sei se eu queria conhecer esse universo, não. Eu não sei se eu queria, não. Mas enfim, isso aconteceu e eu acho legal que a gente tá falando aqui, não do ponto de vista de quem faz música, mas de quem consome música. Eu acho que todos os podcasts até agora, todos os episódios, a gente tá falando muito do que a gente faz, de alguma maneira. E é o primeiro episódio que a gente tá falando sobre o que a gente consome. E arte é tanto fazer quanto consumir. Então é legal a gente estar do ponto de vista, né? Até um disclaimer. Não fazemos música, porém, ouvimos música. Então eu acho legal a gente falar sobre isso e como que isso pode ajudar, porque é sobre música sendo ouvida na vida, mas sendo ouvida também durante o ato de fazer nossas artes. Então acho que isso é legal, né? Como é que as coisas se embaralham. Bom, eu amo música, gente. Eu também não trabalho com isso, né? Não tenho nenhum conhecimento técnico, mas eu sinto que se eu não começar o meu dia com música, parece que o dia não engata, sabe? Eu já saio da cama, pego o meu fone, já coloco uma playlist pra animar. Quando tem outra pessoa aqui em casa, né? Sei lá, se tem algum amigo de outro estado que tá ficando aqui, ou alguém que dormiu aqui, eu fico meio
constrangida porque eu não posso ouvir música. Fico, ai meu Deus, parece que meu dia não começa, assim. E no meu trabalho, eu tenho que ouvir música. Se eu não tô ouvindo música, também parece que não engata. Eu acho que pra mim, não sei se pra vocês é assim, a música ela dá o ritmo de trabalho e ela dá o tom, né? Porque quando a gente ouve música, a gente sente muita coisa, né? A música, ela desperta sentimentos, sensações, memórias, relações que a gente teve, tem com outras pessoas, e isso tudo ajuda no trabalho, assim. E até na hora que eu tô indo dormir, que eu faço muita higiene do sono pra dormir, assim, que eu tenho insônia, né? Então eu já coloco uma playlist mais tranquila e tal. Então a música faz parte do meu dia inteiro. Se eu não tô ouvindo música, parece que eu não tô funcionando. Pô, também, mas eu, mais ou menos. Esse negócio que você falou, Elo, sobre ficar constrangido de não poder ouvir música quando tem alguém em casa. Pelo contrário, eu boto a música quando tem alguém em casa. Eu desço lá, vou pra cozinha, e aí eu abro a vitrolinha e eu boto a música da vitrolinha pra dar o clima pra casa. Tá alguém na minha casa, vai entrar no meu clima junto comigo. Boa. Não quero nem saber. Mas eu tenho uma particularidade, e eu acho que vocês dois que me conhecem pra além da internet, quem me conhece sabe, eu sou um pouquinho acelerado. Então eu preciso ouvir música lenta. Eu preciso ouvir música que me desacelera, senão eu fico que nem aquele esquilinho do Sem Floresta, sacou? Então, eu ouço músicas que eu gosto ao longo do dia, mas pra trabalhar, eu tenho que ouvir música de meditação, assim, sacou? Senão eu fico que nem um maluco, eu fico vibrando. E tem que ser música sem letra, só melodia ou não? Pode ser qualquer música calma. Não, eu boto os negócios. Na verdade, o segredo pra quem tá ouvindo aí, pelo menos é assim pra mim que funciona. Eu ouço música de videogame. Por Ah, eu também ouço muito. Não, é porque é uma música que ela é feita pra ser de pano de fundo. Ela é feita pra ficar tocando e te colocar no clima, mas sem te interromper, entendeu? Então tem várias playlists de jogos, às vezes jogos nostálgicos pra mim, né, que eu jogava na infância, e fico ouvindo essa parada o dia inteiro trabalhando. É isso, eu vivo com música forrando a minha cabeça. Meio que isso. E por vários motivos. Primeiro que eu sou muito sensível a barulho. Então, se tiver um barulho constante, sei lá, por exemplo, aqui na minha vizinhança é muito barulhento agora, assim, porque tem muita garagem, aí tá chegando gente e entrando, aí a garagem fica apitando. Então, a música, ela diminui esse tipo de barulho. E pra mim é ótimo, porque tem duas coisas, assim, que é a seguinte, eu cresci numa casa que não se ouvia música, mas o bairro ouvia. Então, em volta da casa, onde eu morei na casa da minha tia ela não ouvia música, ela ouvia música quando ela estava no final de semana em casa, né? E porque ela não gostava de música? Qual que é a relação dela com música? Não se ouvia, não se ouvia música. Não se lia e nem se ouvia música. Essa é a parada, assim. A gente era muito afastado da arte naquela casa. Mas a minha tia ouvia música, só que era no fim de semana quando ela tava afim. Ela tinha os discos lá dela da Joana, do Júlio Iglesias, essas coisas assim, e ela ouvia essas coisas. A gente que era criança não ouvia música. A música aparecia da casa dos vizinhos e quando eu ia na casa dos meus primos, que lá se ouvia música. A música aparece, para mim, assim, no convívio desse ruído de vecindário, né, da vizinhança e muito também porque na época da televisão, né? Então tinha o video show que passava clipe, e aí tinha o Fantástico, que tinha o clipe do Fantástico, e depois veio a MTV, aí a gente ficava ouvindo a MTV, e aí a música vinha da MTV, não vinha de casa. Quando eu fiz 14 anos e eu comecei a trabalhar, eu comprei um radinho de pilha pequeno, assim, tipo aquele de ouvir jogo de futebol, né? Pequenininho. E aí eu ouvia, pra dormir, eu ouvia uma rádio chamada Rádio Antena 1, que é aqui do Rio de Janeiro, tem alguns estados a Rádio Antena 1 chamada Antena 1 Light FM, que é só música pressão baixa, só musiquinha tranquilinha, né? E aí eu passei a embarcar na música, de fato, porque eu tinha aquela rádio à noite pra escutar, pra dormir. Muito baixinha, ficava ouvindo aquelas músicas e tal, e viajando naquilo ali. E aí o contato com a música existe a partir disso. E aí eu vou perguntar pra vocês, como é que era pra vocês na infância, na casa de vocês, assim, a relação com a música? Bom, a minha mãe é médica, só que ela tem um lado artístico muito forte, assim, que ela não consegue desenvolver muito, assim. Acho que até por causa da profissão, né, muito corrida. Mas eu tenho uma memória muito boa dela sempre me apresentar coisas completamente aleatórias de música, dela desfrutar muito de música, sabe? Mesmo sem um repertório, assim, digamos, tradicional, ela tem uma capacidade muito legal de absorver aquilo, de se emocionar, sabe? E eu tô falando coisas aleatórias mesmo. Tipo, o meu primeiro show foi com a minha mãe e foi o show do Linkin Park. Então, assim, totalmente aleatório. Só que a minha mãe, ela
ela sempre me levou para assistir óperas e balés. Então é uma coisa que desde pequena, assim, eu ia com 7, 8 anos, a gente ia ver óperas de 4 horas, sabe? 5 horas, e eu ficava assim, quietinha ouvindo aquilo, porque a narrativa também me atravessava e tal, minha mãe ia me explicando baixinho e tal. A gente sempre teve isso, de ouvir música. A minha mãe, a minha família tem uma casa de praia numa vila de pescadores próximo não, na verdade é umas 5 horas de carro de São Paulo. Então a gente sempre viajou muito. Minha avó morava em Volta Redonda, e eu sempre morei em São Paulo, então a gente sempre viajou muito pra lá. Coisa da viagem com música também sempre foi muito presente. É uma coisa assim que na minha vida sempre teve presente. E com meu pai também, só que o meu pai, ele é meu vovô garoto, assim, sabe? E aí ele sempre gostou de Charlie Brown, né, rock, aqueles rock de pai, assim, então eu tinha essa vivência com meu pai. Então, sempre teve música na minha vida, apesar dos meus pais não serem ligados diretamente à arte no trabalho, né? A música frequentou aí esses momentos, né? Sempre, sempre, assim. E eu me lembro que, por exemplo, quando eu era pequena, eu cresci muito com TV Cultura, né? Castelo rá tim essas paradas. E isso também trazia muita música pra minha vida. Verdade. Que era uma coisa, assim, também visualmente incrível, mas a música era muito presente, assim. Então, isso marcou. E todas essas outras músicas diferentes marcaram, né? É muito legal. Nossa, isso que você falou, cara, eu lembrei, antes de passar a palavra pro Rafa, eu lembrei cresci vendo o show da Xuxa, né? Então, nos anos 80 ali. Então tinham os Trapalhões no domingo também, com quadro musical. Tinha no sábado o Chacrinha com quadro musical no Chacrinha. Eu adorava os quadros musicais da Xuxa. E aí e as pessoas mais, né, sei lá, Biquíni Cavadão, Titãs, essa galera na Xuxa, né? E aí tinha o Silvio Santos no domingo. Então, a música não entrava na casa porque as pessoas queriam ouvir música. Entrava colateralmente por conta do que as pessoas assistiam, né? E aí ouvia tudo isso, né? O barulho da vizinhança, o som que vem da TV, né? Mas não havia uma cultura musical ali na casa em que eu morava. As minhas outras tias tinham discos, tinham, né? Essas coisas assim. A minha tia tinha a coleção dela de discos que só ela ouvia e tal. E não circulava isso. Mas entrava muito pela TV. Os anos 80 e parte dos anos 90, principalmente por causa da MTV, foi muito musical, pensando aqui, né? Os anos anteriores também, mas eu só posso falar dos anos 80, que é a minha infância ali, quando ganhei alguma consciência, né? Uma infância inicial, assim, né? Começo dos anos 80, meio dos anos 80 e depois dos 90, quando eu entro na puberdade e adolescência. Rapaz, eu vou trazer várias memórias aqui que eu não lembrava que eu tinha, que vocês estão falando e elas estão aparecendo, assim, pipocando na minha cabeça. Primeira coisa, um fato muito curioso e muito aleatório é o seguinte: você citou Biquíni Cavadão. O meu pai ensinou o guitarrista do Biquíni Cavadão a tocar guitarra. Olha isso. Mentira! Gente, que loucura! Uma situação muito aleatória, porque eles eram na mesma igreja, e aí meu pai era mais velho, e ele era adolescente, eu não esqueci o nome dele agora, do guitarrista do Biquíni Cavadão. Ele era molequinho adolescente, meu pai, tipo assim, ensinou os primeiros acordes pra ele, e meu pai não toca violão muito, assim, ele sabe tocar alguns acordes e tal. Ele ensinou, olha que legal, pá, e aí o maluco de fato foi aprender a tocar violão de verdade, entendeu? Mas começou com, olha que loucura, cara, assim, Gente, aleatório pra caramba. achei que você ia Então. falar que você abriu pro show do Biquíni Cavadão também. Há pra idade pra isso. Mas aí, então, a minha história é a seguinte: a minha mãe, eu confesso que até hoje não sei o que ela gosta de ouvir, porque eu nunca ouvi ela ouvindo música. Eu acabei de pensar, ela ouve as coisas que estão tocando, assim. Não sei se ela tem um gosto específico, assim. Mas meu pai gostava de rock, uma coisa meio tiozão mesmo, assim. E ele Ouve essas coisas, né? me introduziu ao rock, mas ele de Beatles, Pink Floyd, que hoje em dia são música de velho, mas que na época não era tão música de velho, era música de sei lá, de jovem, não sei. Subversivo. É subversivo, pois é. E eu me amarrei também, né? Comecei a gostar e tal. E eu tenho um problema, que é, se eu gosto muito de uma coisa, eu quero fazer aquela coisa. Entendeu? Eu comecei a gostar de música, eu falei, cara, eu quero tocar também. Tá ligado? Se eu tô gostando de ouvir, eu quero tocar também, quero fazer. E aí eu comecei a tocar, comecei a me arranhar no violão muito mal. E aí eu decidi que queria que teclado seria mais fácil. Eu achei que seria mais fácil. Não sei, porque não é adolescente isso. E aí eu falei pros meus pais assim, pô, eu quero estudar música. Eu descobri que tinha a Escola Vila Lobos, aqui no centro do Rio, que é uma escola pública de música. É uma escola técnica de música, na verdade. E aí eu falei, eu quero fazer prova, eu quero entrar, eu quero tocar. E aí eles, tá bom. E não botaram fé, né? Nossa. E aí, como nessa época, eu comecei na escola a ouvir metal. E eu era pô, headbanger, maluco, de cabelo grande, pá. E aí, cara, falei, professor,
É outra pessoa, é outra pessoa. E aí até foi engraçado, porque eu devia ter tipo uns 14 anos também. Que eu acho que talvez seja a idade que a gente vira a chave da música, não sei, né? E aí eu falei com meus pais assim, ó, eu vou fazer a prova do Vila Lobos, e se eu passar, eu vou deixar o cabelo crescer. Bom, não botaram fé. E eu passei e eu tive que deixar o cabelo crescer. Pô. E foi muito engraçado. Mas aí eu entrei numa pira que é muito engraçado, porque eu comecei ouvindo rock com meu pai, e aí meus amigos da escola, fui muito influenciado pelos colegas da escola, que eram do mundo do metal, entendeu? Gostavam de metal pra caramba, metal finlandês, os negócios muito doidos. E aí eu comecei a ouvir também. Uma hora eu comecei a perceber o seguinte, isso tipo com uns 18 anos, sei lá, 17, 18 anos, que muito legal esses caras do metal. O que que eles ouviam? E aí eu comecei, eles ouviam rock clássico. Legal, rock clássico. Aí eu comecei a ouvir rock clássico. Legal, o que que eles ouviam? E eu comecei a ir voltando e comecei a ouvir o que as pessoas que eu gostava de ouvir ouviam. E fui voltando até chegar no blues e no jazz, tá ligado? Que foi onde eu estacionei. E aí eu comecei a curtir isso. Que legal. Então eu fiz meio que um caminho, eu dei marcha ré na história da música, porque eu gostava de entender, tá ligado? De estudar o que eles estavam ouvindo aquilo e tal. E eu fiz Vila Lobos, de fato, hoje eu considero um músico teórico. Porque eu gosto até hoje de ver ler sobre música, sobre teoria musical e tal, só não toco mais nada, porque o dedo fica velho. Agora ele tá calejado de quadrinho, de caneta, não tá de. É outra coisa. Houve um Rafa que teve um evento canônico que foi para esse universo da música, e tem esse Rafa agora do universo. Eu direto penso nisso, sabia? Eu direto penso, cara, se eu tivesse dedicado o tempo que eu dedico pro quadrinho pra música, será que teria sido uma parada legal? Talvez tivesse sido, né? Eu não sei dizer, doido isso. Porque eu frequentava o mundo da música mesmo, o ambiente de música, ambiente de droga, assim, de freeze, clube, gravar música, eu fiz tudo isso, pô. Só que uma hora eu abandonei, eu entendi que desenhar e fazer música, os dois ocupam muito tempo. Não dá pra fazer os dois, tem que escolher um pra me dedicar pra ser bom. E aí eu decidi, foi realmente canônico, assim, aquela coisa de dois caminhos assim, tá ligado? E aí eu escolhi um. E tô nele. Mas assim, tô satisfeito. Tô satisfeito com Eu lamento muito que a gente não tenha uma cultura. E o Brasil é muito rico musicalmente, muito, muito rico musicalmente. E a gente não tem uma cultura de ensino da música nas escolas, com tanta profusão, né? É um idioma ótimo de se aprender, o idioma musical. Sobre isso, Pacha, eu sinto que quando tem ensino de música nas escolas, é um ensino de tocar flauta doce. É tipo assim, aprenda a tocar música básica, mas não te ensina a conhecer música, entendeu? Porque eu acho que seria muito mais útil pra criança média, nem todo mundo vai tocar, mas todo mundo vai ouvir. Então, assim, vamos conhecer a música brasileira, vamos conhecer a música estrangeira, vamos conhecer a música africana ou oriental. Eu acho que falta isso, né? Falta esse vocabulário. Eu, por exemplo, como eu falei, meu pai ouvia muito rock, eu descobri a música brasileira adulto. Eu comecei a ouvir samba, a ouvir MPB, a ouvir essas coisas todas adulto, com quase 30 anos, tá ligado? E hoje em dia eu me amarro. Mas eu não conhecia, não tinha acesso. Não era da sua experiência, né? O meu círculo, né, minha bolha não tinha esse tipo de música. Eu fui super privilegiada no meu ensino infantil. E a gente tinha aula de música na escola que eu estudei, e era uma aula de música não de flauta doce, era uma aula de música mais de repertório, assim. E eu me lembro de ouvir coisas muito legais que eu ouço até hoje, sabe? Tipo, Racionais, por exemplo. E demais. Muito legal, assim, tribalistas, né? Enfim, era muito legal. Então eu acho que falta mesmo. Eu tenho certeza que isso me ajudou a conseguir apreciar melhor tudo que chega. E não ficar, né, meio emparedado com o mesmo tipo de música, né? Eu penso muito nisso. Os meus contemporâneos da escola, por exemplo, assim, cada um foi para um lugar, assim, né? Tem o que é o funkeiro, tem o que é o pagodeiro, tem o que é o roqueiro, e eles não escutam nada fora disso. Não vão a shows, não vão a não sei o quê, muito, né? Para eles é impensável ouvir as coisas que eu ouço. Impensável, tipo. E isso é uma parada que é formativa, inclusive, breve tangente. Eu lembrei agora, você falou das coisas que você ouve. A gente viajou junto pra Santos, foi no passado, ano retrasado. A gente fez uma road trip, uma viagem, ouvindo música juntos e apresentando músicas, eu e Paty. Foi muito divertido. Lembrei disso agora. Ótimo. Delícia. Mas enfim, volta ao que eu tava falando. Sobre formação, quando eu era adolescente, e eu era do mundo do metal e do rock, eu tinha uma postura que hoje em dia eu leio ela como claramente adolescente, de metal é bom, o resto é um lixo. Entendeu? Porque o que eu ouço é bom, é uma coisa bem, bem tribal mesmo, sacou? E, enfim, uma hora a gente fica adulto e supera isso, mas eu sinto que muitos adultos não superaram isso até hoje, sabe? Isso eu acho que é legal. Você falando sobre repertório, eu acho que isso se estende pra arte de maneira geral. Muito com quadrinho, na verdade. Né? A galera fala, não leio quadrinho. Porque não leio quadrinho quando era criança, porque não gostava, achava coisa de criança. E aí não leio quadrinho porque não é minha tribo. Mas por que não é? Por que você não teve, né? Assim como a gente poderia ter aulas de repertório musical na escola, ter aulas de repertório literário na escola, pra você ler quadrinhos, ler livros, ler outras coisas, né? Não falar só de Machado de Assis na escola, sabe? Enfim, comecei a
militar, sobre a reforma escolar aqui, vou parar. Eu acho que isso que a Elô falou, né, que ela viu na escola esse menu enorme, né, de sonoridades, acho que deveria ter para tudo, né? A escola deveria ter essa função que a universidade se propõe de ser universalista, né? A escola deveria ser isso, mas a escola ela vai chegar até um ponto com isso e depois vai falar, não, agora você tem que aprender todo o conteúdo suficiente para você se tornar um proletário analfabeto, né? É meio que isso. Falta essa coisa, assim, pobre dos professores de arte, né? Das escolas públicas que se viram nos 30 para poder conseguir ensinar um pouquinho de flauta doce e um pouquinho de algumas coisas. Eu tive uma professora de educação musical, a professora Glória, tijucana, inclusive, mas acho que falecida. Se a senhora não está falecida, se a senhora caiu aqui, professora Glória, venha falar comigo, eu vou ter o maior prazer de falar com a senhora de novo. E a professora Glória ela era incrível, porque ela conseguia encontrar dentro do repertório musical brasileiro aquilo que tocava aquelas classes que ela dava aula. Então, ela não só... Porque a educação musical na rede pública nos anos 80 e 90 era ensinar o hino nacional e o que é chorinho, o que é... Entendeu? Umas coisinhas assim, mas muito lá, né? Porque as pessoas não estão interessadas. A verdade é essa, né? A galera não tá interessada. Essa merda, essa véia vem pra cá ensinar isso. Então, ficava um clima meio hostil para ela e ela era tão generosa com a gente. Então, eu acho que a escola poderia servir esse buffet musical, artístico e literário, assim. Pessoal, você até falou, né? Não só ensinar Machado de Assis, mas, porra, ainda tem algum ensino de Machado de Assis, porque poderia não ter nada. Que bom que tem um Essa de Queiroz de vez em quando, um Machadão aí, um Rubens Fonseca, não, o Rubens Fonseca não, né? O Rui Barbosa, alguma coisa dessa de vez em quando, para poder florear a gente, porque às vezes nem isso. A galera atravessa o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio, sem nem ver nada disso. Só vê isso no Enem e se fode. Mas olha só, eu vou daqui dar uma faísca, uma fagulha de esperança para todos vocês, porque hoje eu fiquei emocionado, porque eu tô chegando agora, eu tô de novo em trânsito, né? Cada episódio que eu apareço, tô num lugar diferente, vocês tinham reparado, né? Sempre viajando. E aí hoje eu tô aqui no Rio, porque eu tô participando de um negócio que acabou hoje, foi o último dia, chamado Bienal nas Escolas, que é um projeto da Bienal do Livro, onde a gente está indo às escolas que não tem como ir até a Bienal, então a Bienal está indo até as escolas para falar sobre literatura, para falar sobre arte, cultura de maneira geral. E são sempre histórias, escolas da periferia, escolas que não têm acesso. E a gente foi hoje numa escola no CIEP Oswald de Andrade, que fica em Anchieta. Eu fiquei encantado com essa escola, porque primeiro que essa escola ensina alemão, e todo mundo sabe falar alemão, porque a gente começou a brincar, não, conta aí, então até 3 em alemão, conta até 30, as crianças, em uníssono, assim, gritando, pá, legal. E aí ensinam Libras, e as crianças falam em Libras com a gente, maneiraço. E aí a gente levou a Bia Bedran, que escreve livro infantil e também é musicista, né? A Bia Bedran era apresentadora de programa infantil quando eu era criança. É mesmo? É a Bia. Olha que legal. Fabulosa. Então, ela foi lá e tocou musiquinha e tal. E aí as crianças, cara, fizeram meio que uma encenação, cantaram e dançaram uma música dela pra ela, cara. E elas fizeram, entendeu? Pô, foi muito legal. E ficou eu e o pessoal da Inco ali conversando assim, cara, que legal que uma escola, tipo assim, tem tudo isso, entendeu? Eles têm uma sala de leitura, eles têm ensino de línguas, eles têm ensino de Libras, eles têm um ensino cultural, eles conhecem Bíblia Branco, já leram os livros, entendeu? Conhecem as músicas de cor, estavam cantando junto com ela. Então, sei lá, eu sou sempre meio descrente de que o sistema de educação brasileiro é muito problemático, tem que ter muitas mudanças e de fato tem, mas não tá tão ruim quanto a gente imagina, não. Pô, uma escola que tá funcionando super, tem tudo lá legal pra caramba, é legal. Enfim, eu gostei muito. O projeto do CIEP, né? O projeto do CIEP é um projeto incrível, assim. É um projeto incrível. Total. Seria fabuloso se o Rio de Janeiro fosse um vetor de distribuição do projeto do CIEP para o resto do Brasil. Porque é um projeto lá desenvolvido pelo Darcy Ribeiro e o Brizola, que foi governador do estado aqui do Rio durante esse período aí, dos anos 80, que ele tirou do chão o CIEP. E o projeto do CIEP era isso, era uma educação universalista e tal, não sei o quê, e muito brasileira, focada em isso, né? Focada em arte, em diminuir as paredes da escola, né? Fazer com que todas as disciplinas circulassem, fosse uma coisa mais integral, construtivista, sobretudo construtivista, né? Um tipo de pensamento educacional e pedagógico muito rico, né? Não aconteceu porque é isso aí, o Rio de Janeiro tem esse passado pavoroso e a gente não explorou isso e não exportou o conceito do CIEP, que é uma escola de ensino integral para o resto do Brasil, que deveria ser, né? Deveria ser, isso funcionaria muito bem. Mas
Vocês agora, trazendo essa história, Rafa, caiu na pergunta que eu queria fazer. Vocês usam música para estudar? Eu uso dentro dessa perspectiva que o Rafa trouxe de música de videogame. Só que eu uso muito aquelas lo-fi, sabe? Que manhã. Nossa, é uma playlist ótima que tem no Spotify, inclusive. É aquela que fica 24 horas? É, Lo-Fi Beats to Study To. E aí tem várias, eu descobri. Tem uma que é só, tipo, Lo-Fi Bossa Nova. Tem uma que é só Lo-Fi de uma coisa meio ficção científica, assim. E aí pra mim, quando eu tô estudando, quando eu tô lendo, até quando eu tô escrevendo o roteiro, essas que são essas etapas mais cerebrais, assim, né, de você ter que se concentrar, não pode ter letra pra mim. Ou se tiver letra, tem que ser um idioma que eu não sei falar, ou que não entendo. Porque eu vou focando no que a pessoa tá cantando ali e me perco. Então eu Sabe, isso que você tá falando da música ter letra, isso me tira também se tiver metais. Se a música tiver muitos metais, me É perco. mais agressivo, né? É mais agressivo quando tem metais. Porque soa como voz, né? Ele ocupa um lugar de voz às vezes. Então, é difícil pra mim. Para estudar, tem que ser música instrumental. Ou estudar ou escrever, né? Tem que ser música instrumental. Se entrar uma outra linguagem ali, mesmo em outros idiomas, eu vou ficar meio desbaratinado. Pô, eu sou talvez o mais duro nesse sentido, porque eu adoro ouvir música pra trabalhar, inclusive, eu posso depois falar sobre isso um pouquinho, que eu gosto de entrar nessa coisa de ouvir a música do clima, da vibe da história que eu tô escrevendo, ou das coisas que eu tô desenhando. Inclusive, eu conheci muitas coisas boas, eu descobri que existe música steampunk, quando eu tava fazendo um quadrinho steampunk, sabe? E que é muito boa, depois eu até recomendo aqui. Mas quando eu tô escrevendo ou lendo, meu irmão, é silêncio absoluto. Se eu pudesse entrar no estúdio pra ficar em silêncio, eu ficava, entendeu? Qualquer tipo de barulho me distrai. Eu sou muito facilmente distraível, não sei se essa palavra existe, mas não consigo. Pra mim a música não dá, porque eu quero curtir a música, eu quero poder ter pelo menos uma parte do meu cérebro estar aproveitando aquilo ali, entendeu? acaba se concentrando na música, né? Pois é. E aí eu não consigo. Então, pra escrever, pra usar o cérebro, né, eu tenho que estar quieto. Inclusive, existe toda essa galera que curte estudar música e teoria de música e tal, tem toda uma vertente que é bolada com como a gente consome música hoje em dia, porque acredita que a música deve ser consumida como a gente consome um filme. Você para pra ouvir, entendeu? Que a gente dilui a qualidade emocional, a qualidade de tocar a gente da música, que a gente usa a música como pano de fundo. A gente não ouve música como nosso foco. E é muito raro, de fato, né? A gente parar pra ouvir uma música aqui agora, entendeu? Eu acho que dentro disso daí, eu acho que quando a gente tem álbuns, né, o álbum musical, ele é uma narrativa, por exemplo, né? Mesmo que eles não tenham uma historinha ali, ele tem uma narrativa musical. E quando a gente não para pra ouvir, ou quando a gente ouve só uma música separada do álbum, ou fora de ordem, né, numa ordem aleatória, realmente acaba perdendo isso, é verdade. Concordo demais, concordo demais. Tem uma coisa que que a gente fazia, pelo menos nos anos 90 ali, que eu fazia pros meus amigos, era a gente escutava o disco. Saiu o disco, a gente escutava o disco. E aí todo mundo sentado, escutando um disco. Então ficava ali, faixa a faixa, e todo mundo troca uma ideia assim, mas tá prestando atenção na música, né? Nada que sobreponha a música. A gente tá parado pra ouvir aquilo. Pô, isso eu perdi. Isso eu perdi completamente dos anos pra cá, né? Assim, conseguir parar e ouvir aquele disco. Parar e, sabe, me concentrar naquilo ali. Isso aí que a Elô falou, buscar uma narrativa na escolha daquelas faixas. Por que aquelas faixas estão naquela ordem, né? Pensar a respeito disso. Bom, faz muito tempo que eu não sento pra ouvir um álbum de começo ao fim, só focado no álbum. E eu acho que tem a ver com o fato de que a gente perdeu a sociabilidade da música, de alguma maneira. Todo mundo tem todas as músicas que você quiser no seu fone o tempo todo, entendeu? E aí você tornou ouvir música uma atividade muito pessoal. Quando antigamente você bota o álbum, você bota o CD, e aí o CD toca num alto-falante. Você ouve. Olha, dependendo de onde você mora, seus vizinhos vão querer compartilhar pra caralho a música deles com você, sacou? Essa galera que anda com caixinha da JBL presa no chaveiro, na cintura e vai pra praia. Eu parei de ir na praia aqui no Rio porque eu não consigo ouvir o mar. Não dá mais pra ouvir o mar. Porque tá todo mundo ouvindo caixa de som alta pra caralho e um monte de vendedor e um monte de não sei o quê. O mar que tá a alguns passos de mim eu não consigo ouvir. Aí eu falei, não vou mais. Tem que achar uma cidade pra ir. Aí às vezes eu vou à praia quando mudo de cidade. Mas aqui no Rio não dá mais, assim, por conta do super barulho. E isso que o Rafa tá falando aí, da sociabilidade, eu acho que ainda tem gente que vai
toda semana pro pagode pra fazer isso, pra fazer da música. Então, mas eu digo assim, acabou que o show Vai pro baile, né? se tornou isso, né? A atividade fora de casa, mas dentro de casa, uma coisa curiosa. A gente voltou da viagem agora, eu e Lídia, minha esposa, e a gente trouxe da Hungria um quebra-cabeça 3D de gato. É tipo um modelo 3D, tipo, dobrável de papel, que é um gato se lambendo, assim. E você tem que montar. São várias folhas, tipo uma rede mais de papel assim, você corta, dobra, cola e monta um gato em 3D. Muito legal. Não é difícil, mas é trabalhoso. Tem que ficar lá mexendo, achando qual é a peça tal, não. E a gente gosta de fazer isso, como a gente gosta de fazer quebra-cabeça também. De vez em quando a gente tá, tipo, vamos relaxar domingão assim à noite, vamos fazer um quebra-cabeça. E nessas horas são os poucos momentos que eu tenho na minha semana, na minha vida, e a gente bota pra escutar e ela me mostra um álbum. Ou eu mostro um álbum pra ela. E a gente tá fazendo uma atividade que é intelectualmente idiota. Não idiota, mas assim, não exige que a gente tenha que fritar muita coisa, entendeu? A gente tá só ali que olhando e mexendo pecinha, mas a gente tá ouvindo e comentando. Então a gente tá comentando, que legal essa música agora, eu ouvi isso aqui, que legal. Então, talvez fazer uma atividade simples, mas coletiva com alguém, né? A possibilidade contemporânea de a gente ouvir música com um pouco mais de intenção do que a gente faz normalmente, né? Mas aí eu vou trazer aqui pra vocês, meninos, a experiência de assistir clipes com os gays. Porque isso daí, talvez, no mundo hétero não exista. Mas no mundo LGBT, a gente vai pra casa de um gay e assiste clipes de uma diva pop. Isso aí, Até hoje? até hoje. Pode perguntar pra qualquer gay. Pra qualquer gay não, né? Mas é uma coisa que a gente faz. A gente vai pra casa de alguém, um dos nossos, e a gente bota clipes. Aí fala, bota aquele lá da Madonna, bota aquele lá da Chappell Rowan, e vai comentando. E os gays em geral, esses gays que curtem o mundo pop, eles são muito ligados em música. Né? Tanto que tem briga de fandom, e aí eles ficam, não, porque a fulana, o disco dela foi o primeiro das paradas não sei aonde, né? Mas a outra. Isso tem a ver com a diva ou a música da diva? Porque existe uma diferença disso, né? Então, eu acho que depende um pouco Ligado na do. música e tá ligado nesse ethos aí, né? Tem, mas tem muita gente que conhece muito de música, sabe? E tem muitas divas que têm discos muito bons, que têm músicas muito boas, né? Ou não só a música, mas toda a criação visual, né? Sei lá, vou dar um exemplo. Tem uma menina nova agora, a Chappell Rowan. Minha esposa é apaixonada. Cara, ela é maravilhosa. Ela é drag queen, mulher cis, mas bissexual, drag queen, e faz uma música toda sobre essa experiência. E a música é muito legal, sabe? É uma discussão de todos os elementos, assim, que envolvem, né? Claro, tem a galera que fica só, qual que é aqui foi topo das paradas, a minha foi melhor, né? Uma coisa meio filho do futebol, mas tem isso. E tem uma coisa muito legal que eu não encontro em outros lugares que eu frequento, que é de justamente se mandar álbuns, né? Falar, olha, você viu que saiu o álbum novo da Rosalía? Olha essa era da gata. E aí a gente vai ouvir, aí vai comentando as faixas. Aí, eles trazem muitas referências também, geralmente, né? Essas aqui, cada música desse álbum é inspirada em uma cidade e a música clássica dessa cidade específica, né? Então, é muito legal, assim, uma experiência diferente. Gosto muito. Pô, que demais isso, cara. Não sabia que existia essa cultura, não. Fiquei até com vontade de participar disso. Vamos fazer. Eu tenho um monte de amigo gay, e aí é normal. Eu vou juntar com os amigos gays pra. É porque eu não tenho tanta afinidade com essa estética da diva pop, tá ligado? Eu também não tenho, não. É, Aliás, eu mas- não tenho nenhum divo ou diva que eu coloque num pedestal assim. Nem na música e nem nos quadrinhos, nem na literatura, ou só na música que não? Uma música, eu não tenho. Não é uma coisa minha, assim, né? Inclusive, eu Claro que eu admiro demais alguns artistas que são assim, pô, esse cara aqui, né? Sei lá, Bowie é um cara que eu acho incrível tudo, assim, né? Tem umas fases chatas, mas tem umas fases que são fabulosas, assim, normal. A própria Lady Gaga, né? Que é incrível, né? É uma força, né? Madonna e tal. Tem essa gente, né? Que aí, puta, eu adoro Freddie Mercury, por exemplo, né? Mas não é um... Não sou do fandom, não fico ali, né, cultivando aquilo como uma deidade, mas é isso, é incrível a força desses artistas, né? Como o Ney Mato Grosso, por exemplo, eu acho que o Ney Mato Grosso, porra, cara é incrível, cara é incrível. Eu acho que vale, comentem aqui, galera que tá assistindo ou ouvindo, se a gente faz um podcast sobre fã de artista.
Eu acho que faz sentido lá. E Porque, Rafa, tu falou uma parada que eu fiquei assim, que é quando você estava fazendo histórias de steampunk, você foi buscar músicas a respeito daquilo. A Elo falando que quando começa a trabalhar, tenta encontrar uma música que ajude a embalar ela no clima ali. Eu também tenho as minhas aqui, a gente pode trocar essas figurinhas. Mas é isso, eu tenho gostos peculiares, vocês não entenderiam. Pode fazer essa troca aqui, mas eu queria ouvir de vocês. Como é que é isso? Qual é a busca que vocês fazem? Como é que se dá essa busca? Por que vocês usam a música para fazer esse acolchoamento aí? Pô, Não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta boa de responder, né? não, eu vou falar isso porque eu acho que isso vai, pelo menos pra mim, vai pra além da música. Eu até falo isso muito nas aulas de HQ da Inco, que na etapa de ideação, quando você tá buscando referências, né, tentando imaginar o que você vai fazer e tal, você precisa consumir muita coisa, você precisa, né, ler muito, enfim, consumir a palavra correta. Quadrinista que não estuda tá fudido. É isso. Você não tem bagagem, você não tem repertório pra saber mais sobre isso, assiste o episódio de repertório do podcast. Então, e aí o que eu acho é o seguinte, eu acho que a galera, eu falo muito pros alunos isso. Você quer fazer um quadrinho sobre, por exemplo, o tema desse semestre agora que tá acabando, é carnaval de rua. Vai ler quadrinho sobre carnaval, mas não vai só ler quadrinho sobre carnaval. Vai ver filme, vai ver série, vai ler livro, vai ouvir música. Porque o legal é você conseguir, o que vai ser mais autoral, mais inovador, possivelmente, na sua arte, é você trazer uma visão, trazer um filtro, trazer um ângulo de outro lugar pro quadrinho. O que já tem de quadrinho sobre carnaval de rua, já tem de quadrinho sobre carnaval de rua. Você não precisa fazer de novo. Então eu sempre falo pra galera buscar fora. Eu Então, quero saber, porque eu não conheço, Rafa. Eu conheço um ou outro que tem tema de carnaval, mas eu não conheço muitos quadrinhos de carnaval. eu até tenho um legal sobre bate-bola. Acho que é Clóvis o nome do quadrinho mesmo. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, se você vai procurar referências de carnaval no quadrinho, você vai ver soluções que já deram, entendeu? Isso eu quero dizer. Não é que você não tem que olhar, óbvio. Até pra você não achar que inventou a roda. Mas é legal você olhar pra fora pra ver, pô, isso aqui que foi feito no cinema, será que eu consigo trazer isso pro quadrinho de um jeito diferente, sabe? Então acho que é legal você buscar fora, você pisar fora da sua pocinha, né, pra entender como outras pessoas fazem. E eu acho que, pra mim, os meus lugares que eu busco mais fora do quadrinho são a música e o videogame, entendeu? E então, eu sempre que eu vou fazer um quadrinho sobre um tema específico, eu vou ouvir músicas daquela pegada. E aí, na época do steampunk que tava fazendo o Salto e o Silas, eu fui, será que existe música steampunk? E eu descobri bandas de steampunk que são maravilhosas, poucas, mas uma particularmente que eu tenho uma vontade de, cara, eu queria mandar mensagem pra esses caras. Porque eles são uma banda velha, era parte de um projeto multimídia, inclusive britânico. Era filme, RPG, era música, era livro. E aí eles soltaram 3 músicas no YouTube, 3 músicas só. E o projeto acabou, sumiu o projeto. Tinha um site bonitão, o site saiu do ar. Então, assim, as músicas ficaram, mas o projeto acabou. E eu queria mais esses caras, porque é muito bom. São 3 músicas, pra mim, são elas. Você quer, o que é steampunk? Ouça essas 3 músicas. Elas, pra mim, encapsulam o que é steampunk. É fantástico, é fantástico. Se vocês me permitem, eu me empolguei um pouquinho. São 3 músicas que é o seguinte: uma é sobre um médico que tem uma paciente que ele se apaixona por ela, não fica claro se. Eles são todos de historinha, né? Tipo, música de historinha. E aí não fica claro se ele se apaixonou pela paciente depois que ela foi virou paciente, ou se eles eram um casal e ela adoeceu e ele tentou salvar ela. E é sobre ele tentar usar a ciência, né? As engrenagens e tal, pra fazer uma versão dela artificial, manter ela viva com aparelhos e tal. Ele tá apaixonado por ela. É muito bonito sobre como você tem um problema e a solução é a tecnologia rudimentar que você tem. Entendeu? O outro é sobre um cara que é um aprendiz de um relojoeiro. O aprendiz de relojoeiro queria ser relojoeiro, né? Só que o relojoeiro faz uma máquina que faz relógios pra ele. E aí ele não precisa mais do aprendiz. E o aprendiz fica bolado e faz um relógio pra matar o relojoeiro, de vingança. Sacou? E é um relógio explosivo. É muito. Cara, isso é uma música. Isso é uma música. É fantástico. E a terceira música é uma música sobre a busca pelo conhecimento. E aí, cada estrofe fala da busca do conhecimento em um lugar. Então, é a busca do conhecimento no micro, a busca do conhecimento no macro e a busca do conhecimento dentro de você. Cara, pra mim é isso, essa energia de revolução industrial ali, do conhecimento tá mudando, tá virando científico, sabe? A tecnologia é muito incrível. Bem positivista isso, né? Total. E a pegada de steampunk, entendeu? Pô, cara, eu me apaixonei por essa banda, por essas 3 músicas. Inclusive, o nome da banda, que eu tô falando aqui um monte que não falei o nome da banda, é The Clockwork Quartet, né? O quarteto de... Eu imaginei que ia ter clockwork em algum lugar, né? Que é engrenagem de algum lugar. Pois é. E fantástico. Tem no YouTube, você pode ouvir, é muito bom. Enfim, então acho que assim, e essas 3 músicas em particular, tem outras bandas também que são steampunk, mas essas 3 músicas em particular foram basilares para a construção da estrutura de Silas e Salto, não da estrutura, mas do
dos temas de Silas e Salto, né? Do que as histórias abordam quando eu quero falar de steampunk, entendeu? Então acho que tem muito disso. Falei muito, fala vocês. É maravilhoso isso. Adoro receber novas referências, assim, vou procurar, porque fiquei curiosa. Eu faço muito isso também, Rafa, que você falou. Eu, na verdade, quando eu tô num projeto maior, não tanto assim, falando de tirinhas, né? Mas quando eu tô escrevendo uma narrativa grande, o que eu faço é eu crio uma trilha sonora. Então, eu crio uma playlist pensando assim, se fosse um filme, né? O que ia tocar em cada uma dessas partes? Às vezes até pode ser uma mini playlist para cada parte, né? Então, o casal se separou, aí vai ser uma parte lá, música de corno, sei lá, de tristeza, né? Não, aqui essa menina se formou na faculdade, pô, uma coisa mais feliz. Depois, no fim, eu meio que dou uma enxugada, faço uma playlist que realmente é a trilha sonora ali, que você até pode ouvir enquanto você lê a HQ, e muitas vezes eu coloco o QR Code dessa playlist até no livro, ou disponibilizo, para que as pessoas, enquanto elas vão lendo, elas também vão ouvindo aquela trilha sonora, assim. E para mim isso é fundamental, porque me ajuda muito a entrar no humor daquilo que eu estou escrevendo ou desenhando, né? E eu tenho muita dificuldade de só sentar, escrever, desenhar. Eu preciso, às vezes, puxar esse sentimento, né? Teve uma vez, por exemplo, que eu estava trabalhando nos quadrinhos sobre o Massacre do Carandiru e eu estava com muita dificuldade de me concentrar, assim, porque é um tema pesadíssimo, né? E aí eu fui ouvir Racionais, né? Falei, bom, vou entrar por aqui para eu poder me colocar nesse humor, vamos dizer assim, me inspirar também, porque eles mesmos fazem essa narrativa, né? E aí foi muito bom, assim. Exatamente. E aí foi muito bom para eu entrar nesse lugar, né? E eu faço isso sempre, assim, porque senão eu não consigo. Ou eu até consigo, mas demora, né? Tem mais trabalho. A música é um atalho para mim, eu acho. Eu acho que a música cria cria um ambiente emocional e mental sem o qual eu demoro a entrar no transe, sabe? A buscar o transe laboral da coisa, né? Então eu tenho vários momentos de organizar as ideias. Eu vou falar disso daqui a pouco, porque agora é o nosso momento do jabá, um jabazão rápido, porque acabaram de abrir as matrículas, abriu ontem as matrículas da INCO, do próximo semestre agora, 2026-1. Rafa, o que a gente tem chegando aí no próximo semestre? Vamos lá, vou falar isso até porque, cara, a Elo puxou um negócio que me deu um insight absurdo sobre QR Code na música, sobre música e quadrinhos. Cara, dá vontade de fazer um podcast inteiro só sobre isso. Mas, tá. Seguinte, gente, as matrículas abriram ontem, elas vão ficar abertas até dia 12 de janeiro, mas existe um período, nas primeiras 2 semanas, você pega um preço mais barato. Depois fica um preço mais caro. Então, assim, se inscreva logo, até porque as vagas esgotam rápido, né? Se você quiser estudar quadrinhos, desenho, roteiro, diagramação de livros, aquarela, tem um monte de curso, tem cursos novos, inclusive. Vai no site da INCO, entra lá. Os cursos novos desse semestre são o de tirinhas com o Pacha, que está aqui. Tem o curso novo de cenários 2, né, de experimentação em cenários. Eu dou curso de cenários de normal. E agora o William Moore vai dar o curso de cenários de estilização para quem quer fazer cenários mais Disney, mais para animação, né? Eu sou o cara do cenário mais estrutural, pensar espaços, o arquiteto, né? Ele é uma coisa mais estilizada. Então, entrem lá. E tem o terceiro curso novo, que é o curso de cores, com o Thiago Rocha, que trabalha pra fora. Agora tá, inclusive, todo enrolado fazendo coisa pra Dark Horse aí nos Estados Unidos. E tem o curso de tirinha do Pacha. Então, assim, fora isso, gente, cara, eu acho que são 16 cursos que a gente tá esse semestre. Entrem lá. E lembrando que todo mundo sai publicado no fim do semestre, né? Isso que é o mais legal. Todo mundo sai autor com um livro. Inclusive, parênteses, um aluno meu acabou de entrar no doutorado, no mestrado, e ele entrou no mestrado, olha só. Ele entrou no mestrado e ele colocou no portfólio dele, não. No currículo dele, os links dele. E pontuou. No meu doutorado, meus links pontuaram também. Assim, é livro que publicou, cara. É livro. Então, cara, faça parte da INCO, estude com a gente, não só para você estudar, aprender, publicar, mas para você fazer parte disso aqui, trocar esse tipo de ideia pessoalmente com a gente, sim, conhecer outros artistas de outras áreas, bem fazer arte. E, Rafa, aproveitando esse gancho do jabá, o podcast Sala dos Professores sai toda terça-feira de manhã no Spotify e no YouTube. Quer dizer, no Spotify e nas outras plataformas de streaming de áudio, da sua preferência aí, e no YouTube. Sempre terça-feira, 10 da manhã. Sai em vídeo no Spotify também, se você quiser assistir no Spotify. Também tem.
Acho que é importante dizer também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sempre pode entrar em contato com a escola ou até com a gente mesmo, pelas redes sociais, pelos nossos e-mails. A gente vai ficar muito feliz de explicar qualquer pergunta ou trocar uma ideia sobre o curso, né? Que às vezes a pessoa quer fazer, mas não sabe muito bem como é, acha que não é para ela, né? Agora, eu encontrei 3 e-mails hoje sobre isso, inclusive, de gente perguntando: como é que funciona o curso tal? A gente troca ideia, conversa, te explica. Às vezes o cara tá muito: eu quero desenhar, mas eu não sei por onde começar. A gente te ajuda. A gente te ajuda. É. Eu recebo muita mensagem também na DM do Instagram, por exemplo, de pessoas querendo saber mais sobre o curso. Estou sempre falando de algumas coisas lá, então entre em contato com a gente. Agora, com relação ao podcast, a gente viu alguns comentários reclamando de algumas coisinhas pontuais do podcast. Não é o melhor comentário lá do Spotify e do YouTube, não é o melhor lugar para fazer as reclamações do podcast. O melhor lugar é naquele campo de mensagem quando você manda Pix. Então, toda reclamação com relação ao podcast é mediante Pix. Beleza, galera? A gente não vai ler reclamação nos comentários do YouTube nem do Spotify. A gente só vai receber as reclamações todas, né? Mediante mensagenzinha no campo de mensagem do Pix. Eu quero ver reclamações são essas, que eu não vi reclamação nenhuma, só vi luz. Sempre tem alguém reclamando alguma merda, então só pode reclamar ali dentro. Amém. Aqueles avatares lá, a galera com avatar de anime, essas coisas de mexe, aparece, então marcar mediante Pix. Tá lá o campo de mensagem do Pix, você reclama ali, manda o Pix pra gente, a gente vai ler a sua reclamação. Vou adotar esse. Não é? É perfeito. Então, voltando aqui, quando a Elo fala disso, de uma preparação emocional, eu também faço playlist para as minhas histórias, né? Quase todas têm alguma playlist. O Churrasco da Laje eu lancei com um QR Code para a pessoa poder ouvir o que toca na laje, na inauguração da laje da Dona Irene, lá no Churrasco da Laje. Isso é mais legal. Acho muito. E aqui no finalzinho tem a playlist do Spotify que eu fiz para você ouvir o que toca na laje da Dona Irene no dia da inauguração dela. E olha só, rapidinho. O caso do Churrasco na Laje, que é esse quadrinho do Pacha, ele surgiu de um semestre da INCO. É um exercício para... Ele foi... O roteiro foi usado como um exercício para os alunos do curso de HQ 3 do Rafa, né? E módulo 3 de HQ, mas a história não foi completada durante o semestre lá. Infelizmente, o colega quadrinista não conseguiu. E eu usei o roteiro, passei para o meu colega de parceria nesse projeto, que é o Fred Delbran, autor do Space Sheet, autor do... Como é que é o nome daquele? Do... Homem Grilo. Não, é o Homem Grilo, claro, ele está em parceria com o Cadu Simões. Na Guará, qual era o quadrinho? Esqueci. Ele desenhou Desviantes da Guará. Desviantes, porra, uma história de ficção científica no Brasil, no futuro, assim, muito interessante também. Enfim, ele foi meu parceiro no Cachorro Laje, ele está sendo meu parceiro agora em outro projeto, que é o Estradas e Fantasmas, que a gente está fazendo, é uma história que se passa na América Latina, e eu já estou montando a playlist do Estradas e Fantasmas. Uma curiosidade é que eu aprendi espanhol lá no começo dos anos 2000, em 2001, quando eu tive contato com a internet, muito por causa da música. E por conta desse contato ostensivo com música latina, para eu aprender espanhol, eu me tornei DJ de música latina e música black ali no meados dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000. Falando de Pix que o Pacha falou, eu vou dar um doce pra quem ouvir esse podcast e desenhar o Pacha como DJ. Eu nunca tive desenhar uma fanart do Pacha DJzando nas noites cariocas aí. Ai, quero ver. Já posta e marca o Pacha aí. Foi muito bom, foi uma fase. Ganhei grana e ganhei estresse, mas foi bom também. E ganhei muito conhecimento musical. A música é um meio narrativo, é um meio de controlar a ambiência e ajudar as pessoas a terem reações. Isso é muito interessante, assim. Trabalhar de DJ é ter uma consciência de público muito grande. É necessário isso para você poder manipular a música em prol do que as pessoas estão esperando para aquele momento e tal. Fiz muita música em casamento, toquei muito casamento, gente. Toquei muita coisa. Fiz muita música lounge para casamento. Enfim, foi outra vida. Voltando pro quadrinho, o que você ia falar, Rafa? Eu já cantei em casamento. Gente, Porque eu já fui do coral. Aí, ó. De um coral. E eu já fui solista do coral. Eu cantava, já cantei em casamento. Esse tipo do Rafa músico, ele em algum lugar ele existe. Realmente, sim. Mas não é esse mundo. eu já bebi em casamentos. Tá bom. E é de graça. Bom, De graça. grata pra gente, né, que é convidado.
Cara, e essa parada de você usar a música em prol do que você quer contar, cara, isso tem uma mágica que acontece ali. Eu sou muito feliz nisso porque eu pesquiso muitas músicas porque eu quero contar, né? Então, se eu quero um período de tempo, eu vou e dou uma mergulhada naquele período de tempo. Eu vivo descobrindo música, sobretudo música em outros idiomas que não são o inglês. Então, muita música, sei lá, do Laos, da Geórgia, o país, né? Geórgia, sei lá, do Benin, vários lugares do mundo, Etiópia, Rússia, Ucrânia, Polônia, enfim, tenho muita música desses lugares, muita música da Turquia, que eu adoro, música psicodélico turco, é toda uma onda, galera, é todo um... Nossa, manda depois pra gente essas coisas. Com certeza, eu posso colocar no minha playlist lá, Dever de casa, galera, dever de casa. né, que é muito legal e eu uso muito para trabalhar. A minha playlist de música instrumental tem quase 2.000 músicas, assim, porque são músicas de vários estilos, de vários gêneros, porque tem aí aquela coisa de você acomodar ao momento que você tá. Como dá falar os projetos em que eu trabalho, isso de música de inspirar, né, que eu ia perguntar para vocês, assim, se vocês tiveram alguma música que inspirou uma obra específica de vocês. Eu tenho uma, que é uma música que inspirou uma noveleta que eu escrevi e que eu queria publicar esse ano, acho que só vai sair no ano que vem, que é dentro do universo narrativo em que eu trabalho, né, que é da Sociedade de Investigações do Oculto, e é uma música pós-punk, final dos anos 70, que a banda tocou esse disco e acabou, meio que foi isso, assim, é conhecida por uma música, e essa música, por conta da letra dessa música, me inspirou a contar essa história. Eu vou deixar... A obra? É a obra. Tô ligado. É da obra. É uma música muito foda. A história é isso. A história é um cara tá contando sobre uma entidade que é descoberta, redescoberta, né? Ela volta ao mundo porque fazem uma obra e tem lá uma tumba lá embaixo, né? Um lugar onde ela esteve guardada esse tempo inteiro e agora ela ocupa um lugar no mundo moderno. É uma música muito interessante de uma banda chamada Indoor Life. Aí depois eu boto o link para vocês ouvirem. Mas essa música... Eu ouvi essa história no carro e, assim, eu ouvi a música está nas minhas músicas salvas, inclusive. Vale muito a pena. É, muito foda, sim. Mas e vocês? Vocês tiveram alguma música que despertou assim, porra, essa música aqui, eu criei essa obra porque essa música não sai da minha cabeça? Fala Elô, porque depois tenho polêmicas. Eita! Eu tenho, sim. Bom, não foi exatamente por causa da música que eu fiz a obra, mas a música me inspirou muito. Então, eu vou dizer a música Sangue Latino, do Ney Matogrosso, na verdade, dos Secos e Molhados, né? É. Quando a gente estava na pandemia, eu ouvia muito essa música, assim, ela falava muito comigo. Vários trechos, assim, acho que quando ele fala que os ventos do norte não movem moinhos, né? A gente estava muito num contexto latino aqui, de tentar sobreviver a isso, e a gente ficava contando os mortos e pensando esses caminhos tortos e tal, e aquilo ia... Eu ouvia muito essa música, assim, o tempo inteiro, assim, era um jeito de, sei lá, me conectar com o Brasil que eu não podia alcançar. Então, E ela tem quando uma eu... localidade, ela é meio sinistra e não sei, ela tem uma coisa Maneira é a palavra que eu usaria, assim, meio etéreo, meio coisa meio sonho, meio quase onírica mesmo. E ela é meio, ela é curta, né? Então eu ouvia muito, assim, várias vezes, assim. E nessa vibe de ser parte de um lugar hiper explorado, colonizado, né? Que, enfim, serve de base para pesquisas científicas, mas não recebe vacina. Enfim, uma história que se repete muito, da gente ser cobaia e não receber os benefícios disso. Enfim, como tudo isso está interconectado, né? A exploração das nossas riquezas naturais, racismo, etc. Então, eu usei muito essa música para me inspirar quando eu escrevi e desenhei o Isolamento, né? Que é o meu livro sobre a pandemia, que são os meus vizinhos, então eu vou contando as histórias deles através da janela, que era o único lugar que eu podia observar essas pessoas, e essa música meio que costurou todo o livro, assim, tanto que a epígrafe do livro é um trecho dessa música. Então essa música é muito marcante nessa minha obra, foi muito importante para mim, assim, e acho que nunca mais vivi outra como essa. Teve outras, lógico, que me inspiraram, mas essa foi muito marcante. Eu tenho a polêmica, não tem a ver com isso, depois eu falo sobre essa... Vou explicar. A polêmica sobre o assunto anterior, eu acho que não vai dar tempo da gente explorar essa polêmica como eu gostaria, talvez valha ter um episódio só pra ela,
E eu acho que, de novo, a galera que tá assistindo ou ouvindo aí, comentem aqui embaixo se vocês querem esse episódio, mas vocês falaram muito sobre música do quadrinho, a música pra ouvir do quadrinho, a playlist do quadrinho. Quando eu publicava no Tapas, quando o Tapas ainda era Tapastic, não tinha nem enfim, outro momento da internet, eu publicava os meus quadrinhos originais lá e eu fiz música para meus quadrinhos. Talvez seja bom falar sobre isso. Eu compus, meus quadrinhos têm 3 histórias que eu compus. E eu colocava elas pra tocar. Tinha essa opção no Tapastic, quando era Tapastic, pra dar play no automático quando você tá lendo o quadrinho. Demais. E hoje em dia eu abomino isso. Por quê? Porque eu não quero que você ouça a música enquanto lê o quadrinho. Eu quero que você ouça a música pra entrar no clima e aí leia o quadrinho. Porque quando você tá ouvindo a música, você tem uma marcação rítmica que eu não quero que você tenha, porque o quadrinho, quem dá o ritmo é o leitor, não é o autor. Claro. Verdade. Então, eu tenho uma opiniões muito fortes quanto a galera que quer colocar música no gibi, pra você ouvir durante o gibi. Porque isso é um filho bastardo da animação com quadrinho, ele é o pior dos 2 mundos. Tá ligado? Verdade. Porque eu acho que hoje em dia também a gente é muito incentivado a colocar música em tudo, justamente por causa dos Reels, né, do TikTok. E geralmente são músicas que não tem nada a ver com o tema que a gente está falando ali, porque são as músicas que estão em alta, né, as que estão melhores, enfim, marcadas lá na plataforma. E aí fica tudo sem pé nem cabeça mesmo, um ritmo totalmente aleatório, né? E eu vejo muito isso publicando tirinhas na. Eu me divirto pra caralho com. Eu entrei numa pira nos últimos meses, e é esse ano, basicamente. Que é eu pego um vídeo nada a ver e boto uma música ainda mais nada a ver. Eles combinam narrativamente. Seja combinando no que o cara tá falando, seja combinando no tema do vídeo, né? Então, assim, sei lá, tem um videoclipe de alguém dançando, não sei o quê, eu boto uma outra música para aquelas pessoas dançarem, e aquilo faz muito sentido. Então, quem quiser, tá ouvindo aí, quiser ouvir lá, tá, entra no meu perfil no Instagram, lá nos destaques tem vários destaquezinhos chamado Veja e Ouça, e aí vocês vão ver uma caralhada de vídeo que eu coloquei lá com essa mistura, porque essa é minha pira narratológica, de encontrar que tipo de música caberia para aquele gesto, para aquela voz, aquele tipo de dança, e são músicas muito inusitadas pro que está sendo apresentado. Mas isso é muito legal. Mas isso não tem a ver com isso que você falou, né, Elo? Acho que isso que você está falando é uma parada que eu fiquei pensando assim. O Rafa trouxe esse troço, né, do tempo, os tempos diferentes, né? Às vezes, quando alguém coloca uma música que destoa muito, ela me tira do que a tirinha quer me passar, ou que o quadrinho quer me passar. Isso para mim é ruim. Exato. E às vezes você é obrigado, assim, enquanto produtor de conteúdo, você acaba sendo obrigado a escolher entre pouquíssimas músicas, porque a plataforma só vai divulgar o seu quadrinho se tiver uma música e se essa música for das músicas mais tocadas lá. E aí fica o que acontece, ou fica nada a ver, ou fica 1 milhão de posts com a mesma música, e aí chega uma hora que você não aguenta mais ouvir aquelas. Tem musiquinhas de Reels que eu não suporto mais, mano. Nossa, tem uma música da Lola Young, que ela ficou tocando durante meses, assim, no Reels, que é aquela "'Cause I'm too messy and I'm too fucking clean". E essa música é maravilhosa, só que O excesso gasta a gente. é horrível. Verdade, verdade. É isso. E, enfim, então, não coloquem música nos quadrinhos, coloquem música para os quadrinhos. É isso que eles fazem, né? Tipo assim, ouça a música antes, entra no clima, é quase uma né? Uma meditação pra você ler o quadrinho. Ou até depois, né? Tipo, você lê o quadrinho e depois vai ouvir a música pra você continuar, né? Aquilo reverberar na sua cabeça. Eu acho que isso é super Como válido. complementar, né? Inclusive é isso. Eu vou botar depois o link na descrição aqui também, dessa minha trilha sonora de Travessia, porque eu escrevi 4 músicas com Travessia pra momentos diferentes da história, mas que é pra você ouvir separado. É música de inspiração, né? É isso, música de inspiração. Inspiração. Também. Eu conheço vários músicos assim que eu admiro, brasileiros sobretudo, alguns latinos também. Tem um que que é um cara que eu adoraria que ele fizesse trilha pros meus quadrinhos, pras minhas obras, que é um mineiro chamado Barulhista. Eu conheci ele pessoalmente, um cara maravilhoso. Ele fez a trilha sonora da animação de um amigo meu e de uma amiga minha, que são diretores de stop motion, lá de Minas Gerais, Daniel Hertel, que ele fez chamado Quebra-Cabeça de Tarik, e ele fez a trilha sonora do Quebra-Cabeça de Tarik. E esse cara, o Barulhista, ele assina assim, procurem ele no Instagram, o trabalho dele é maravilhoso. Porra, o trabalho é um cara que coloca tantas camadas na música que ele cria um mundo, né, para aquilo ali. Você passeia pelaquela música como se aquela música fosse um lugar para você habitar.
é muito gostoso esse trabalho musical que ele faz. É um cara que é muito rico, assim, muito rico. E eu gosto de músicas que me inspirem desse jeito. Eu não sei como é que é para você. A música que você busca, ela tem que ser, sei lá, só música temática ou de repente uma música que você passou na farmácia, estava tocando e aquilo te dá um clique? Então, o que aí chegava na outra parte que eu ia falar, né, que eu não sei se tem uma música que inspirou um quadrinho especificamente, mas eu tenho um sonho de quando eu for velho, entre grandes aspas, aposentado, né, eu não tiver mais que me Você? preocupar com é, pois é. Não, você vai ver que eu vou falar que o meu sonho de aposentado é um trabalho, você relaxa, ainda sou eu. O meu sonho de aposentado trabalhar, qual que é? É eu fazer uma série de quadrinhos musicais. Eu quero adaptar músicas pra quadrinhos, entendeu? Isso ali é enorme de quadrinhos que eu quero adaptar. Não tipo inspiração, eu quero literalmente adaptar a música pro quadrinho. Eu tenho várias já. E uma delas é de uma banda super indie, assim, chamada Barnaby Bright, que é um casal. Tem uma música que eu acho fantástica, que é uma historinha, e eu entrei em contato com eles, falando que eu queria adaptar essa música, e eles falaram, nossa, que legal! É aquela que você me apresentou na viagem que a gente fez. Eu acho que sim, Fabulosa. Fabulosa. Pô, e eu tenho muita vontade de fazer isso, cara, de adaptar essas músicas, só que é isso, vai ser é um sonho Eu porque tenho um quadrinho de músicas adaptadas da banda Belle Sebastian. Amo. menino. Não, mas tenho a coletânea samba da. A Bossa Nova, que saiu agora também. Tem um quadrinho, quadrinhos musicais, que saiu, que é do pessoal de Minas Gerais, né? Da Casa dos Quadrinhos, isso aí. Isso. Vários alunos Zinco, inclusive, participaram desse projeto. Legal. Muito bonito. E assim, existe uma relação, e dados curiosos aqui. Se você pegar por exemplo, pega um FIC da vida, um evento de quadrinho, que tem um monte de quadrinista, e pergunta assim, galera, quem aqui toca algum instrumento? 80% dos quadrinistas tocam algum instrumento. E geralmente é guitarra. Porque todos eles querem ser o frontman da banda e querem. A brincadeira, a galera fala assim, não pode ter uma banda de quadrinistas porque vão ser 4 ou 5 guitarras, tá ligado? E ninguém quer ser a outro instrumento. Todo mundo quer ser o instrumento principal. Porque quadrinista é assim. Então eu acho uma comédia. Tem muita relação, muito ponto de contato, assim, entre quadrinho e música. A gente acabou dando várias voltas ao longo do episódio. E agora, no final, quem tá falando sobre essa relação de quadrinho com música, né? Que nós três fazemos quadrinho, mas falamos de música sem tocar muito no quadrinho. Curioso isso. Como pessoa, todo quadrinho meu é feito com música. Porque a música é um ingrediente que me inspira, que me move, que me faz me concentrar. Eu trabalho muito ouvindo música. Se eu estiver trabalhando em algo que demanda alguma exigência intelectual acima da exigência mecânica, por exemplo, né, que é de trabalhar, né, desenhar, chega uma instância do desenhar que é só mecânico, né? Sua cabeça vai para outro lugar. Aí eu consigo ouvir, de repente, um podcast. Mas enquanto eu estou criando, que eu preciso me concentrar no processo criativo, tem que haver música. Aquilo que a Elô falou, que é comigo também. Eu não consigo ouvir música cantada durante esses processos de escrita, por exemplo. Preciso ouvir música instrumental. Aí eu tenho playlists instrumentais de vários gêneros que me ajudam a embarcar nisso. Mas a música é isso. Eu preciso de música para me deslocar na cidade, para ir ao mercado, sabe? As pessoas são muito chatas, de maneira geral. E aí, é isso. E é muito. O Rio de Janeiro, gente, é muito barulhento. Aqui é o culto do barulho. Não é o culto da música, o culto, né? É o culto do barulho. Tudo tem barulho. Toda loja que você entra tem barulho. Tem música alta tocando. Você vai no restaurante, tem uma TV passando jogo e uma música tocando junto do jogo e as pessoas gritando. Então, assim, eu preciso andar de fone e a música que me acomoda, me acolchoa para além desse conforto sensorial, ela me leva para outros lugares criativos que, porra, são incríveis para mim. Isso que o Rafa falou, música com história. Eu amo música com história. Pois é, eu também. Não, sobre esse negócio que o Paty falou, eu concordo também, sou igual o Paty nesse ponto, que eu tô sempre ouvindo uma música, eu vou, qualquer lugar eu tô com um fone no ouvido, mas eu tenho notado, e isso tem a ver com também essa coisa que a Elô vai me entender muito, sobre a gente tá trabalhando que nem um maluco o tempo todo, tá sempre com o cérebro ligado, a gente nunca tá em hibernação, e eu comecei a perceber que a música influencia um pouco nisso. Então eu tenho tentado ativamente ouvir menos música. Ter mais momentos de silêncio. Eu tô em casa, às vezes, tipo assim, eu vou descer pra fazer um chá. Eu desligo. Eu quero, meu ímpeto é de ligar uma coisa, mas eu tento parar pra ouvir a chaleira, pra ouvir o gato. Entendeu? Porque tá me ajudando, tá fazendo bem. Porque a gente não percebe o quanto que é mais um ruído. E ruído não no sentido ruim, mas tipo assim, é mais uma coisa que você tá escutando.
mais um estímulo, pois é. O cérebro ele vai, né, interagindo com aquilo mesmo que você não queira. Então, realmente. Eu tenho tentado parar, que loucura, parar de ouvir música. Não sempre, mas assim, em momentos muito específicos. Tenho quando eu vou para outro lugar. Se eu vou viajar, aí eu me silencio musicalmente para escutar as músicas daquele lugar. Agora, aqui na cidade, no dia a dia, são poucos momentos, assim, às vezes quando eu saio para caminhar, às vezes saio eu e minha namorada para caminhar, aí a gente embarca nisso, assim, vai conversando, vai ouvindo a vida, né? Vai comentando, a gente adora fofocar a casa dos outros, decoração, arquitetura da casa. Isso é ótimo. E aí é uma experiência de caminhar e trocar ideia. Mas essa coisa da pressão do dia, realmente, é ser super estimulado, às vezes você fica até cansado, assim. E uma coisa que eu queria puxar, que vocês falaram antes, pô, eu adoro podcast porque eu queria falar horas aqui. Tem que, inclusive, encaminhar para o encerramento muito em breve. Né? A gente já tá chegando perto do nosso. Mas o que eu queria falar é o seguinte: a gente falou muito pouco sobre essa relação de quadrinho com música, no sentido de que tem quadrinhos sobre música. Tem até música sobre quadrinho também, mas aí a gente não tá gabaritado para falar sobre isso. Mas tem quadrinhos sobre música, e eu queria ressaltar 2 casos aqui, muito próximos nossos. Um caso não tão próximo e 2 casos muito próximos. O caso não tão próximo é V de Vingança, pra quem não tá ligado aí, é um quadrinho muito famoso, virou filme, um monte de coisa. E tem um capítulo que tem uma partitura no meio da música, no meio do quadrinho. E aí você lê o quadrinho e tem uma música pra quem lê música. Você consegue ler a música no meio do quadrinho e ela é relevante pra história. É super legal. Que levou, inclusive, influenciou uma aluna minha esse semestre da INCO, que o tema é Carnaval de Rua, e ela tá colocando uma marchinha, e ela vai usar de referência e vai colocar também a música, a marchinha no meio a música, a marchinha vai ritmizar a decupagem dela. Então os quadros vão ser os compassos da música. Olha que legal isso, cara, entendeu? Muito interessante. E falando sobre canteiro de obra, né, que foi outro episódio, outro tema de outro INCO anterior, né, que foi o INCO 11, se eu não me engano, teve um menino, teve um aluno nosso que fez Construção do Chico Buarque em quadrinhos. Ele adaptou Construção. E é muito legal o quadrinho, porque é isso, são 3 histórias paralelas dos 3 caras que morrem na música, só que cada um deles morre diferente, e aí você pode ler o quadrinho tanto nas páginas, normalmente, em Z, quanto você pode ler como grandes tripas, né, que são as histórias em paralelo de cada um. Muito legal, estruturalmente super interessante também. Então, assim, existe muito ponto de contato. Acho que o que a gente pode até comentar sobre isso, que eu ouvi de vocês, né? Que eu acho que existe muito ponto de contato entre a música e o quadrinho. Os dois tratam de ritmo, só que no caso da gente, o ritmo é no espaço e na música o ritmo é no tempo. Mas eu acho que tem muitos pontos de contato pra gente aprender muita coisa um com o outro, assim. Eu relaciono a música com tudo porque eu tô mergulhado em música, ouvindo música há muito tempo, muito, né? Em muita quantidade. Por exemplo, as minhas leituras, na maioria das vezes, elas estão relacionadas a alguma música que eu estou ouvindo na época, um tipo de música e tal. Mutarelli, por exemplo, foi a primeira pessoa, Lourenço Mutarelli, quadrinista brasileiro, escritor. Foi a primeira pessoa que eu ouvi relacionando música à produção do quadrinho. Antes eu não tinha ouvido isso. Então, ele ouvia música minimalista para poder fazer os quadrinhos dele. Então, ele ouvia lá, sei lá, Cronos Quartet. E aí isso ajudava ele a focar e aí entrar no trânsito de produção. E, curiosamente, quando lá no final dos anos 90, quando ele começou a lançar os quadrinhos num portal chamado Comics, que era bem no começo da internet no Brasil, assim, esse portal de quadrinhos, saía Laerte, saía Glauco, Angeli, o Mutarelli, saía outras pessoas também. Na época que eu ficava esperando sair o quadrinho dele, naquela semana, e calhou de ser na época em que estava saindo os discos do Belle Sebastian aqui no Brasil. O álbum do Belle Sebastian, The Boy with the Arab Strap, é um álbum que eu relaciono muito a essa época dos quadrinhos do Mutarelli, que saía nesse canal de internet. Ele era um site, né, Comics, que é o Mundo Pet. O Mundo Pet, cara, não tem nada a ver com o The Boy with Arab Strap, mas o Mundo Pet, que depois foi compilado nesse álbum, né, eu relaciono demais a essa fase dos discos da cor Belle Sebastian, né, o disco em vermelho, o amarelo, o cinza e o verde. Porque era a época que chegou esses discos aqui no Brasil e eu podia ouvir esses discos. Eu tinha comprado um Discman na época. Nossa! E eu ouvia esse álbum relacionado a isso. E uma outra leitura que eu fiz relacionando, nada a ver, né, cara? Relacionar a leitura... Esse disco que eu vou falar ficou preso a esses livros. A trilogia do Murakami, chamada 1Q84. Vamos! Maravilhoso. É um mergulho muito interessante. O Murakami escreve muito bem. E eu juntei um álbum que não tem absolutamente nada a ver com os livros do Murakami. Foi o Tchan. Não, quem dera.
Mas não, é do Ennio Morricone, que ele fez para um filme de faroeste chamado... Inclusive, essa trilha é excelente. Excelente, né? Então, o Ennio Morricone fez a trilha sonora de um filme chamado Giù la Testa, que é tipo Abaixa a Cabeça, né? Tipo Duck, né? Em inglês o nome do filme é Duck ou A Fistful of Dynamites, que em português é dólar. Não, tem Não? vários. Tem um chamado A Fistful of Dollars e outro A Fistful of Dynamite. Aqui no Brasil ficou Um Punho de Dinamite. Esse filme não tem absolutamente nada com o Q84, mas a trilha sonora do Morricone ela é tão incrível que ela vai se acomodar a praticamente qualquer coisa. E o livro do Murakami tinha vários momentos irônicos, porque ele flerta muito com isso também, que combinava com algumas músicas. Então, na época eu tinha um iPod e eu andava com esse iPod para baixo para cima e eu ouvia lia os livros do Murakami no trem, no metrô, quer dizer, não andava de trem mais nessa época, no metrô, e eu ficava ouvindo esse álbum. Então foi um marco, assim. Eu escuto essas músicas hoje e lembro do livro do Murakami. É como se eles dois estivessem conectados. Em tese, eles não têm nada a ver, mas para mim agora é a trilha do livro do Murakami, que inclusive eu, uma vez por ano, eu releio, que eu acho fabuloso, assim. Eu amo Murakami. Inclusive, Pacha, uma curiosidade, não sei se você sabe, mas, bom, para quem não conhece Murakami, gente, ele é um dos melhores escritores que existem, japonês, incrível, e ele gosta muito de jazz. Todo o livro dele, ele fala de jazz, coloca jazz de alguma forma, ou cita algum disco, e aí teve algum maluco que compilou todos os discos que ele já citou de jazz Fez uma numa playlist que se chama, tipo, uma coisa tipo a coleção de vinis do Murakami. Está no Spotify. Já quero, me manda, por favor. Maravilhoso. E fantástico, cara. Vale muito a pena. É muito foda, né? É muito foda. E você, Rafa? Juntou no álbum com alguma leitura? Você falou do seu quadrinho, mas você já leu alguma coisa, um quadrinho e juntou com uma... Com leitura não, mas eu juntei com lugares. Eu conecto muito com lugares. Quando eu viajo, ou às vezes que eu morei fora, foram sempre ouvindo músicas específicas e aquelas músicas grudaram. E aí, quando eu ouço aquela música, isso me leva para aquele lugar, entendeu? Fisicamente, assim. Eu sinto o cheiro, eu tô naquele lugar. Então, por exemplo, quando eu tava morando na França com o Denis, né, fazendo a pós em quadrinhos lá, em Angoulême, tem músicas, por exemplo, o Mark Knopfler, nada a ver com França, todas umas músicas meio de... Ele é escocês, mas ele tem um álbum sobre música de cassino. E que eu acho incrível. E é isso. Pra mim, eu lembro da França, do interior da França, com o Mark Knopfler tocando Postcards from Paraguay. Caralho, que maneiro. Tá ligado? É muito sobre um cara que roubou dinheiro dos mafiosos e fugiu pro Paraguai. Cara, isso nada a ver com nada, entendeu? Mas é maneiro isso. E conectou. E aí eu ouço uma música sobre, né, o cara fugindo pro Paraguai e eu lembro da França. Porque tava na França. Mas eu acho que a gente precisa encerrar. Porque eu queria muito. Inclusive, olha só, gente, comentem aqui embaixo com notinhas musicais, se vocês viram até o fim. Não, porque tem ainda o dever de casa, mas se vocês querem um episódio 2 de música, porque a gente tem muito mais o que falar, eu acho. Quando a gente voltar nesse assunto, né, continuar falando, eu nem falei. Nossa, tem muita coisa que eu não falei que eu podia falar. Mas Nossa, eu já lembrei de outro quadrinho que eu associei ao disco que não tem nada a ver com o quadrinho. Pois é. Então eu queria, pro dever de casa, que pra quem não conhece, funciona assim. A gente vai dar dever de casa pra vocês, que é, na verdade, o que a gente tá lendo, o que a gente tá consumindo, pra vocês também conhecerem, lerem e consumirem. Mas já até demos algumas referências pra vocês aqui, né, do Akami, de um monte de coisa. Mas eu queria que cada um falasse uma coisa. Pelo menos uma coisa, né? Vamos começar com o Elô? Vamos lá, então. Eu vou falar de uma coisa que eu estou sempre voltando a consumir. E não tenham preconceito, porque é um musical, mas não tenham preconceito, porque ele é muito incrível. É um musical que se chama Hadestown, tipo a cidade de Hades, e é uma reinterpretação do mito de Orfeu e Eurídice, só que se passando na Grande Depressão, uma coisa meio Nova Orleans, assim. Gente, eu não sei mensurar o quanto esse musical é incrível. Ele foi escrito por uma autora folk nos Estados Unidos, e mais recente ele foi para Broadway, então tá grandão, e ele terá uma versão brasileira no ano que vem. Caralho, que foda. Estou muito feliz, porque finalmente as pessoas vão conhecer esse musical. E tem ele inteiro. Eu nem assisti, pra você ter noção do quanto é incrível. Eu nunca consegui assistir ele, mas dá pra ouvir ele inteiro no Spotify. Tem a gravação com o elenco original. E uma das coisas mais legais é que o elenco é
muito diverso, assim. Então, assim, geralmente musicais são bem, né, racistas, né? O elenco é todo branco, enfim, pessoas magras, cisgênero, hétero, e esse não. Quase todos os personagens podem ser interpretados por pessoas de qualquer gênero, qualquer etnia, qualquer, enfim, origem, porque justamente boa parte dos personagens são deuses, né? Então tem o Hades, a Perséfone, quem conta a história, tipo um mestre de cerimônia, assim, é o Hermes. E é muito legal, assim, tem muita. É muito legal, sério. Eu não consigo mensurar o quanto é foda. E tem um Tiny Desk deles também. E eles Demais, cara. as músicas. Tem que botar link lá na descrição do episódio, hein? Eu vou colocar o Tiny Desk lá pra vocês ouvirem. Gente, escutem, porque assim, é muito bom mesmo. E o cara que faz o Hades, Absolute Cinema. Ele tem uma voz, que eu não sei, é uma voz, acho que é a voz mais profunda que eu já ouvi na minha vida. E eu vou dizer uma música pra vocês ouvirem, caso vocês não queiram ouvir todo o musical, ouçam essa, que chama Why We Built the Wall. E não foi escrita quando Trump já era presidente, tá? Foi bem antes. Então, assim, E casa bem. nossa, é um absurdo. É um absurdo. É o Hades falando para ele construiu um muro, né, entre o mundo dos mortos e o porque assim, toda a história é basicamente o Hadestown, que seria o inferno, né, o mundo dos mortos. Uhum. Na verdade, ele é um lugar em que as pessoas ele também é um lugar em que as pessoas vão para trabalhar e enriquecer. Então, o Hades meio que é um grande capitalista, assim. Só que as pessoas nunca voltam, porque na verdade elas morreram, né? E aí elas nunca voltam porque ele construiu um muro gigante, e aí ele fala: por que a gente construiu um muro? Porque aqui a gente tem trabalho e lá eles querem roubar o nosso trabalho. Por que a gente construiu um muro? Porque aqui a gente tem paz e lá, quem vem de lá quer roubar a nossa paz. Então, assim, é muito foda. Eu vou ficar aqui falando horas disso, se me deixarem, mas ouçam. É brilhante, sério, é incrível. Eu quero mesmo. Vamos Bom, lá. já tem aí, já anotem isso. E vai estar o link na descrição do episódio. E você, Rafa? Cara, então, como eu tô de novo em trânsito, eu não tô com minha biblioteca aqui, eu queria recomendar livros, mas tenho que recomendar o que eu estou lendo nesse momento. E, curiosamente, parece até piada, eu tô lendo um livro chamado A Arquitetura do Estado de Trânsito. Nossa! Porque eu tô fazendo doutorado em urbanismo e quadrinhos, né? E eu tô lendo sobre a relação do carioca, particularmente, com o tempo de trânsito. Com o tempo que a gente passa no transporte público. E como que a gente pode se apropriar desse espaço de forma política e fazer disso um espaço, uma ágora mesmo, né? Construir um espaço interessante, fazer ele ser legal pra gente, funcional e ético, inclusive. É bem legal esse livro. Foi uma tese de doutorado, inclusive, aqui do próprio do FRJ, do Cauê Capilé. Recomendo, é talvez um pouco específico, mas pra quem curte cidade, pra quem fica puto com como a gente passa tempo demais no transporte, como a gente, né, não deveria estar dessa forma, eu acho que é legal. Não vai resolver o problema, ele não diz pra você como é que a gente se livra do transporte público, mas ele diz como é que a gente pode usar ele melhor. Como é que a gente pode se apropriar de coisas como, por exemplo, a festa de aniversário do motorista, ou, né, sabe, de coisas que acontecem, emergentes, né, Aqui no Rio, isso é é muito comum. Entendeu? Você conhece, aí a galera, o cara perde o celular, aí fazem uma vaquinha no ônibus pra pagar o celular pro cara, entendeu? Então é isso, como que esses espaços não foram criados para isso, mas essas manifestações políticas emergem disso. Mas durante o episódio, A vida tá acontecendo. pois é. Mas durante o episódio, eu pensei numa coisa que tem a ver com música, que tem a ver com outras artes, que eu acho que vai ser legal. É meio batido, talvez, mas eu vejo muita gente falar sobre e nunca vi ninguém que de fato fez. Eu fiz, que é o seguinte. Reza a lenda na internet aí, que se você botar pra tocar o álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, junto com o filme Mágico de Oz, eles se alinham de forma meio absurda, uma coisa satânica. Não, só é uma coincidência bem. Me falar sobre isso. Então, só é uma coincidência, não foi de propósito, não é uma conspiração dos Illuminati, mas é curiosamente alinhado, é muito legal de ver. É muito sério. Se você acha na internet o timing certinho, quantos segundos você tem que dar o play certinho, cara, você assiste o filme. É muito legal. Com uma pipoquinha, cara, é uma delícia, é uma experiência transcendental, assim, você ouvir o álbum enquanto vê o filme. Não tem nada a ver, porque é um álbum psicodélico, cara, mais viajado possível. E é uma história tão fofinha, né, do Mágico de Oz, assim. É muito legal como as coisas se encaixam como o clímax da história, o clímax do álbum. Incrível, eu recomendo. Tem no YouTube, você pode... Sabedoria auditiva, né, Pia? Eu acho que, eu não sei se na época... Já tem montado no YouTube? Tem montado. Entendeu? Então, assim, vale a pena. E você, Pacha? Bom, minhas dicas são 3, rápidas. A primeira delas é o livro que eu li recentemente, que é
Coisa que Não Edifica e Nem Destrói, do português, é um humorista português chamado Ricardo Araújo Pereira. Saiu pela Tinta da China, Brasil. E é sobre humor, sobre construção do humor e humoristas. E eu gosto muito do Ricardo Araújo Pereira, já seguia ele nas redes sociais e ouvia os podcasts deles, os canais em que ele participa. Ele tinha um canal tipo Porta dos Fundos também, português e tal. É um cara que eu acompanho há algum tempo e eu fui atrás desse livro que ele lançou, muito bom, recomendo. E tenho 2 coisas musicais. A primeira delas é o Time Desk do 31 Minutos, que Eu quero muito ouvir isso, eu quero muito ouvir isso. É muito legal mesmo. e é um programa humorístico chileno para crianças. E é como se fosse um telejornal, né? De fantoches. Com fantoches. E a equipe do programa, quem fazia as vozes, quem fazia as músicas, o 31 Minutos é extremamente musical, é incrível. E eu chorei, eu ri, eu me diverti muito com esse Tiny Desk. A gente vai tentar colocar o link aí. E o outro é uma série documental na Netflix chamada Rompan Todo, que é tipo quebra com tudo, né? Quebra tudo. Põe abaixo. E ela fala sobre o movimento do rock em espanhol na América Latina. Como é que a América Latina passa a adotar o rock como uma manifestação cultural, política, social, enfim, passando por várias esferas, passando por vários países, com vários músicos muito conhecidos, dando depoimento, falando sobre sua trajetória histórica. Aparece o Paralamas do Sucesso, enfim, tem toda uma galera. Um dos caras que a gente estava falando sobre trilha sonora aqui, um dos caras que conduz esse documentário é o Santo Alaya, que é o cara que faz a trilha sonora do jogo Last of Us, e que fez também da série de TV. Enfim, cara, é Gustavo Santaolalla. É maravilhoso o documentário. São 8 episódios, não são muito grandes, mas eles são incríveis. É um mergulho na música, no rock latino-americano, muito bom. Fica aí. Como Tem aonde isso pra ver? na Netflix. Temos um episódio, gente, Temos. Temos um episódio maneiraço, inclusive. né, que merece uma parte 2. Merece. Por mim, sim, mas quem vai decidir isso são vocês, queridos ouvintes. Ó, quem ouviu até o final, comenta com um emoji de nota musical pra gente saber que você ouviu até o final, pedindo pela parte 2. Vai ser maneiro. Por favor, por favor. Vai ser ótimo. Ó, foi um prazer, gente. E é isso, lembrem-se, sempre 10h30 da manhã, na terça-feira. Acompanhem a gente, sigam a gente, né? Sigam a mim, Rafa C. Pinheiro. Elodângelo é Elodângelo, eu acho, né, na gente. @Elodângelo Arte. Elodângelo Arte. E Pacho Urbano é @Pacho Urbano. Em todas as redes sociais. E o Inco é @Inco Criativo. Então sigam a gente lá, mandem pros amigos o podcast. Se você é um cara da música, Inco com K, isso aí. Se você é um cara da música, uma pessoa da música, comente como a gente falou besteira aqui, por favor. Corrige a gente. E se você Ediara do. Você pode usar o tocamento de mensagem do Pix para poder indicar. E se você é uma pessoa da arte visual, espero que tenha sido útil isso, porque a gente também é da arte visual, né? Então, como que a gente pode integrar as duas coisas? Eu acho que uma das bandeiras desse podcast é vamos juntar as artes. A gente é muito separado e a gente precisa unificar um pouquinho essa coisa toda. É isso. Acho demais. Vai dar certo. Tá dando. Gente, show. Um beijo para vocês. Juízo. Se cuidem, comam legumes. Beijo no cérebro e vão pela sombra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.